Olá, neste vídeo vou demonstrar pela definição da derivada de uma função num ponto que a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x e que a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. Vou então calcular a derivada da função seno pela definição. Sabemos também, como já referi, que a derivada da função seno é o cosseno. Assim, para começarmos então a fazer esta demonstração, vou pegar na definição da derivada de uma função num ponto e vamos então à função f substituir pela função f que nos é dada, que é o seno de x. Por isso fica seno de x mais h menos o f, que é o seno de x. Vemos agora que podemos aplicar o seno da soma de dois ângulos, que está aqui a forma para relembrar. Então vamos aplicá-lo. Fica seno do primeiro ângulo cosseno do segundo, por isso fica seno de x cosseno de h, mais, por isso tenho então o seno de h cosseno de x, menos o seno de x que já lá estava. Como podemos ver, temos aqui a função de seno de x que se repete no primeiro termo e no terceiro termo, por isso vamos associar e separar em dois limites. Assim sendo, vou associar o seno de x cosseno de h mais, que neste caso é menos, o seno de x, e no outro limite vou deixar ficar então o segundo termo, que é o seno de h cosseno de x. Se conseguimos observar que temos então o seno de x comum nestes dois termos, pelo que vamos pôr em evidência, que já aqui está. Então ficou cosseno de h menos 1 mais, aqui também posso separar, reparem que temos o seno de h e cosseno de x, mas o limite é quando h tende para zero, por isso a expressão cosseno de x não depende de h. Assim vou separar, ficando cosseno de x vezes o seno de h sobre h. Neste caso, vamos relembrar que há uma fórmula que já calculamos os limites do menos cosseno de x sobre x num vídeo anterior e já provamos que é igual a zero. Neste caso vou utilizar diretamente, mas para usar esta fórmula, o menos cosseno de x, reparem que eu tenho aqui já pronto cosseno de h menos 1 sobre h. Então vou pôr o sinal de menos em evidência, como já aqui está, e sobra-me dentro de parênteses 1 menos cosseno de h. Quero referir que, entretanto, como o seno de x também não depende deste h, já separei em dois limites. Então, fica o limite do seno de x vezes o limite da expressão com o h. No outro termo, ficou então o limite do cosseno de x, que é cosseno de x, que não depende de h, e fica o limite de h a tender para zero, seno de h sobre h, que sabemos que é um limite notável, que vai dar 1. Neste caso, o limite quando h tende para zero de seno de x vai ficar então seno de x, vezes. E agora, como já referi, este sinal de menos vai poder passar para fora do limite e esta expressão, este limite, sabemos que vai dar zero. Por isso ficaria então menos zero, mais o cosseno de x vezes 1, pelo que obtemos então zero mais o cosseno de x, que é igual a cosseno de x como queríamos demonstrar. Vou demonstrar que a derivada da função cosseno é igual a menos seno de x. Usemos então a definição da derivada de uma função num ponto. Fica cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre h. Aplicando a fórmula, vamos relembrar, do cosseno da soma de dois ângulos, que é o cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Vamos então fazer o cálculo. Fica cosseno de x, cosseno de h, menos o seno de x, seno de h, menos o cosseno de x que já lá está. Da mesma forma, vamos observar que relativamente ao cosseno de x aparece no primeiro termo e no terceiro termo. Vamos associar de modo a podermos depois pôr em evidência. Então, no primeiro termo vai ficar cosseno de x, cosseno de h. Usamos então a separação de dois limites, menos o limite do segundo termo que está aqui, seno de x, seno de h. Vou pôr o cosseno de x em evidência e sobrando-me cosseno de h menos 1. E no segundo limite, reparem que fica seno de x, seno de h sobre h. Mais uma vez temos aqui o limite notável, pelo que vamos separar seno de x vezes o seno de h sobre h. Assim sendo, relembrando mais uma vez que a fórmula já nossa conhecida, 1 menos cosseno de x sobre x, quando o limite de x tende para zero, é zero,
Vamos recorrer então a essa forma. Neste caso, vou passar um sinal de menos e fica então 1 menos cosseno de h. O limite, quando h tende para 0 de cosseno de x, dá cosseno de x, não depende de h. Este vai dar 0, ou seja, menos 0, que vamos pôr então 0, menos o seno de x, que já tínhamos calculado, o limite de seno de x, que não depende de h, dá seno de x, e por fim temos aqui o limite notável, que dá 1. Ora, como queremos provar, vamos obter aqui 0, e no segundo termo, menos seno de x. Vou resolver agora um exercício de aplicação do manual adotado na nossa escola e que nos pede para terminar, utilizando a definição, a derivada de cada uma das seguintes funções. Eu passei para aqui só a primeira função, usando a definição. Então fica f' de π tende para 0, fica f de π mais h menos o f de π tudo sobre h. A minha função diz-me que o f de x é igual a 1 mais o cosseno do dobro de x. Neste caso, a minha variável é π mais h, menos o f de π. Vamos então substituir e fica 1 mais cosseno do dobro de π tudo sobre h. Podemos observar que este 1 vai simplificar com este menos 1. Fica cosseno, o dobro de π vai dar π, e 2 vezes o h dá 2h. Menos, trocando aqui o sinal com este mais, ficou então um menos, fica cosseno do dobro de π é π, tudo sobre h. Agora teríamos duas maneiras de desenvolver. Uma, podíamos aplicar o cosseno da soma de dois ângulos, mas também, se quisermos, podemos aplicar a redução ao primeiro quadrante, que é o que eu vou fazer aqui. Então fica o limite, quando o h tende para 0, passando ao primeiro quadrante, π mais 2h, fica menos cosseno de 2h, porque π mais o nosso ângulo vai dar no terceiro quadrante, menos o cosseno de π, que é menos 1, tudo sobre h. Por isso vai ficar menos cosseno de 2h mais 1, pelo que vou trocar a ordem e fica 1 menos cosseno de 2h. Vou usar, por exemplo, o cosseno do ângulo duplo. Então fica limite, quando h tende para 0, de 1 menos, e a fórmula do cosseno do ângulo duplo é cosseno ao quadrado do ângulo menos o seno ao quadrado do ângulo, tudo sobre h. Ora, o cosseno ao quadrado eu posso passar para seno ao quadrado pela fórmula fundamental da trigonometria, porque sabemos que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo é 1. Pelo que se eu quiser saber, por exemplo, o cosseno em função do seno, é só passar para o outro lado e fica 1 menos seno. Este 1 menos cosseno ao quadrado dá-nos seno ao quadrado de h. Menos, vai ficar mais, com o sinal de menos, seno ao quadrado de h, tudo sobre h. Fica o limite, quando h tende para 0, de 2 vezes o seno ao quadrado de h, tudo sobre h. Fica o 2, uma constante, passa para fora do limite, fica o seno de h sobre h, um limite notável, e sobrou-nos um seno de h. Sendo assim, limite notável que dá 1, e aqui temos que substituir, por isso fica 2 vezes 1 vezes o seno de 0. E o seno de 0 é 0, pelo que toda a expressão me deu 0. Continuação de um bom trabalho.